Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você orasse por você, por todos nós e depois por mim. Você sabe como orar. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Os irmãos podem sentar. O título da mensagem é O Processo da Tentação. No domingo passado à noite nós vimos a tentação de Jesus e resolvemos trazer esse tema para o culto da manhã. Esta mensagem vai ser usada nos encontros de célula, quer você se reúna nesta semana, quer se reúna na próxima semana. Nesta semana nós nos reunimos pela primeira vez depois do retorno do recesso e você terá a opção. Sua célula deve ter decidido se você vai reunir nesta semana ou na próxima. Mas haverá apenas uma reunião nesta semana ou na outra, e a mensagem que servirá de base para este encontro de edificação será a mensagem desta manhã. Domingo que vem, com a graça de Deus, a mensagem não servirá de base para nenhum encontro de célula. Muito bem. Então nós vimos no domingo passado a tentação de Jesus e vamos ver mais algo mais sobre a tentação. O nosso texto é Tiago 1, 12 a 15 e nós devemos lê-lo agora. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra provação é a tradução de um vocábulo grego, peirasmo, que pode ser traduzido por provação ou por tentação. A palavra é a mesma e, dependendo do local onde ela está, ela é traduzida como provação e em outros como tentação. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Podia ser tentação, mas aqui a tradução é provação. Porque depois de ter sido aprovado, ao passar pela provação, ao passar pela tentação, e você ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra tentado vem da mesma raiz da palavra que no verso 12 foi traduzida por provação. O verso 3 diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. O mesmo acontece no verso seguinte, que é o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A palavra é a mesma. A mesma palavra grega, peirasmo, é traduzida por tentação na oração que Jesus nos ensinou a fazer. Quando Ele nos ensinou a orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Da mesma raiz grega é a palavra usada para referir-se à tentação de Jesus que vimos no domingo passado, no texto de Mateus 4, de 1 a 11. Assim, peirasmon designa toda e qualquer espécie de provação, tribulação ou tentação. Na forma verbal, ela significa provar, testar, tentar ao pecado. A palavra peirasmos serve também para descrever acontecimentos como retrocessos, derrotas, perseguições por causa de Cristo, oposição feita pelo inferno na tentativa de derrotar o crente. Então, como os irmãos veem, tentação e provação são quase que uma e a mesma coisa, ela tem conotações diferentes. Por isso que podemos dizer que a provação é uma experiência difícil, que pode vir marcada por tribulações, por problemas, por dificuldades, por oposição, por N fatores. E a tentação é algo que nos leva à prática do pecado. Talvez nessas situações o pecado de murmurar, de reclamar, de queixarmos-nos de forma não apropriada daquilo que nós estamos passando ou vivendo. A Bíblia afirma que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E podemos dizer a tentação também. É por isso Tiago 1, 2 diz assim: e meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações.
Essa declaração parece fora de sentido, parece uma loucura. Como é que eu e você podemos ter grande alegria pelo fato de passarmos por várias provações? A Dalgis estava falando que teve uma semana tribulada. Eu confesso que também tive foi uma semana muito tumultuada. E depois eu descobri por quê, porque eu ia pregar sobre isso. Então, a gente sempre passa por aquilo que prega. Então, como posso eu e você, como podemos nos alegrar as várias provações? A alegria não deve estar na provação em si, porque nenhuma provação é boa em si mesma, mas no resultado que ela produz no tempo presente e na eternidade. Vamos ver os resultados da provação no tempo presente. Tiago 1, 2 a 4. Ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. As dificuldades nos levam a perseverar. E elas testam a nossa experiência, se realmente é autêntica. Jesus contou a parábola do semeador, creio que todos nós aqui conhecemos. E ele fala da semente, que é a palavra de Deus, que foi semeada em 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos diferentes, que reagiram de forma diferentes à mesma palavra. As 3 primeiras, a primeira foi lançada num solo duro, à beira do caminho, e ela não durou muito. A outra foi entre pedregais, ela cresceu, mas não tinha profundidade. E a outra foi entre espinhos, e essa palavra, embora ela tenha começado a germinar, ela foi sufocada pelos espinhos. E lá o Senhor Jesus explica porque isso não estava no script, então eu vou ter que ir lá para ver. Capítulo 3 de Mateus, onde ele explica a parábola. Ele diz assim no verso 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Assim, existem vários tipos de solos e as experiências difíceis ocorrem com todos e sobrevivem aqueles que receberam realmente essa palavra, creram nela. É por isso que a Bíblia diz, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não significa que nós somos salvos porque perseveramos, mas que perseveramos porque somos salvos.
Não se interpreta um versículo com base naquele versículo, mas com base na Bíblia como um todo. E a Bíblia como um todo nos diz isso. Ele diz então, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Eu não sei de você, mas eu às vezes fico pensando quantas experiências já vivi ao longo do meu tempo aqui nessa igreja. Cada experiência difícil é uma tentação para você chutar o balde e dizer tchau. E elas não acontecem de vez em quando, elas acontecem quase todos os dias. Então, para que eu e você perseveremos e possamos suportar as lutas e os embates da vida, resultantes do seu propósito de servir a Deus, de buscar a vontade dEle, de fazer a vontade dEle, então você só pode vencer isso se você realmente é dele. E alguém só permanece no ministério fazendo a obra de Deus se também tem um chamado de Deus. Porque não adianta fazer porque eu quero fazer. Então, sabendo que a fé de vocês, que vocês têm, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, a maneira que Deus permite que nós sejamos tratados e trabalhados e fortalecidos é através das muitas provas e dificuldades. Primeira de Pedro 5, 10, 11 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Fala de um alicerce bem feito. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Nós temos também resultados da provação na eternidade. Mesmo Tiago diz no verso 12: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, depois de ter passado no teste e não ter desanimado e não ter desistido, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida é a coroa da vida eterna. Eu não imagino eu e você recebendo uma coroa, mas significa o prêmio, significa que eu e você vamos usufruir daquilo que Jesus prometeu fartamente nas Escrituras. Uma vida eterna. Vida eterna que eu e você temos hoje. Pela fé, e a vivenciamos através do testemunho do Espírito, que é a garantia da nossa herança, até o resgate da propriedade dele, que somos nós, em louvor da sua glória. Está em Efésios capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, por ali. Jesus mandou João escrever uma carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10, e ele diz a essa igreja: não tema, ou melhor, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
Vejam quem vai fazer isso. É o diabo. Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Era uma tribulação, era uma provação que esses 10 dias podem ser 10 dias ou poderiam ser 10 anos, não sei. Mas o fato é que eles são concitados, a igreja é considerada a passar por essa prova até, se fosse o caso, de enfrentar a morte. Ser fiel até a morte. Ou então simplesmente continue fiel até o dia da morte. Mandando que João escrevesse a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 10 a 12, Jesus diz a essa igreja: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu creio que isso ainda está por acontecer. Mas aqui nós temos uma promessa, que se nós suportarmos, guardarmos a palavra da perseverança, poderemos ser livres dessa provação, que deve ser algo muito mais intenso. Há quem não creia que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu creio totalmente nisso. A igreja vai passar pela grande tribulação. E o Senhor vai nos resgatar no momento oportuno. Ainda que a provação ou a tentação, depois de vencidas, tragam bênçãos no tempo presente e na eternidade, ninguém deve atribuir a tentação ou provação a Deus. Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A palavra peirasmo é aqui traduzida por tentação, porque o contexto é de tentação. Agora, por que ninguém deve atribuir a tentação ou provação a Deus? A resposta está neste mesmo versículo: porque o mal não vem de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. E ele explica isso nos versos 16 e 17. Porque toda boa dádiva procede de Deus. O texto diz: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não é mau e bom, ele é bom o tempo todo. O que vem dele é sempre bom. Agora, Deus permite que o homem seja tentado, mas ele não tenta ninguém. Agora, permitir, ele permite. Nós podemos ver isso pode ser constatado na tentação no Éden. O Senhor deu uma palavra ao homem, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. No capítulo 3, ficamos sabendo que o diabo, Satanás, veio na forma de uma serpente e tentou o primeiro casal. E onde é que ele foi tentado? Ele foi tentado a desobedecer o único mandamento que o Senhor tinha dado a eles. Então nós somos tentados a quebrar a palavra de Deus todos os dias, o tempo todo, em todas as circunstâncias. E em cada uma delas nós estamos sendo tentados e provados. Quem faz isso não somos nós. Não é Deus, mas Ele permite. Ele dá um mandamento. Quando deu o mandamento, Ele sabia que o homem ia ser testado, mas era necessário que ele fosse testado. Vocês podem dizer: então por que Deus permitiu? Por que Ele não fez o homem para não pecar? Ele fez os anjos perfeitos, até o dia que Lúcifer resolveu ser igual a Deus. Isso significa que mesmo sendo feitos perfeitos, mesmo não tendo pecado, mesmo conhecendo a Deus, mesmo privando dos seus poderes e de tudo aquilo que Lúcifer privou na presença de Deus, ele era querubim da guarda ungido, ele era um dos braços, ou o braço direito de Deus, no contexto daquilo que a gente lê na palavra de Deus. Eu não tinha em mente ver isso, mas poderíamos ver. Você pode ver isso em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 28, onde fala sobre isso, mas não agora, por favor. Então o diabo, que já havia caído da sua posição, estava aqui na terra e foi um instrumento que Deus permitiu fosse usado para tentar Eva e levar ela e o seu marido a pecar. Quem levou Eva e o seu marido a pecar não foi Deus, mas Ele permitiu que o homem fosse provado, e o homem não passou no teste. Deus permite que o homem seja tentado, mas Ele não tenta ninguém. Isso pode ser constatado na tentação de Jesus. O texto é muito claro: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus ao deserto para que lá ele fosse tentado pelo diabo? Foi o Espírito de Deus. Eu e você muitas vezes perguntamos por que Deus permite certas coisas na nossa vida. Eu não tenho explicação para elas, mas eu sei que Ele permite. Mas não é Ele que causa o mal, não é Ele Ele não é o culpado de eu não passar no teste. Ele permitiu que eu fosse submetido a um teste. Ele não prova, mas Ele permite que o inimigo, que é mau, que é perverso, que faz as coisas para nos tirar do sério, que faz as coisas para realmente nos tirar do caminho,
e para provar se realmente estamos firmes com Deus e se realmente a nossa fé foi colocada nele, na sua palavra. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que ele venceu onde o primeiro casal falhou. Ele venceu porque ele é o único que é justo, é o único que é perfeito, e nós só podemos ser perfeitos nele. Ele é a nossa justiça. Nós só podemos ser o que desejamos ser nele, e não em nós mesmos. Isso pode ser constatado na tentação de Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Aqui está só 31. Cadê ele? No 32 também. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, Pedro e os demais apóstolos. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Quando você voltar para mim, porque ele ia sair fora. Ele ia negar Jesus. Mas depois ele ia se arrepender, ia cair na real. E Jesus seria o primeiro a chamá-lo de volta. Porque ele estava muito envergonhado e precisava de uma palavra: olha, vai me encontrar. E aí os irmãos conhecem a história. É por isso então que Jesus nos ensinou também a orar para não cairmos em tentação. Aí entra a oração. Eu faço essa oração mais de uma vez por dia. Eu não me importo de ser repetitivo. E eu oro constantemente: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Deus age na minha vida e na sua vida por meio da oração. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Se eu quero a interferência de Deus na minha vida, eu tenho que orar. As coisas não são automáticas. Por isso, ninguém deve atribuir a Deus a tentação. Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A Bíblia nos ensina que o homem é tentado pelo seu próprio desejo mau. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O processo de tentação nós vamos ver na próxima mensagem, que não será no próximo domingo, porque ela servirá de base para um dos encontros futuros de células. Então daremos uma outra coisa no próximo domingo, mas no seguinte, que se Deus nos der vida, nós vamos continuar isso. E é a parte mais importante dessa mensagem, na realidade está na segunda parte, que mostra todo o processo, como é que as coisas acontecem e por que eu vou, porque que eu posso vir a ser pego na minha própria cobiça. Eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Falar com Ele sobre as lutas que você tem experimentado. E é um tempo também para você pensar em como você tem reagido a essas lutas.
se você tem sido vencido por elas, ou se você tem, pela graça e pelo poder de Deus e a busca da presença dEle, você tem obtido vitória. Eu sei que todos nós temos momentos de altos e baixos. Há momentos em que estamos lá nas alturas com Deus. Outros momentos nós ficamos abatidos, ficamos aturdidos, ficamos perplexos. Mas eu preciso ler um texto aqui, você continue orando enquanto eu vou achar o texto. Você não precisa achar nada, basta ouvir o que eu vou ler. Segundo Coríntios 4, diz assim: porque Deus que disse das trevas, 4:6, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que não é minha, mas é tua. E pedimos que o Senhor nos dê graça para vivenciarmos cada experiência que o Senhor permitir que vivamos. E o Senhor nos tome pela mão. E o Senhor nos conduza em cada uma delas e nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, poder do Espírito para discernirmos o que está acontecendo, o porquê de estar acontecendo e o para quê de estar acontecendo. Vem nos fortalecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vem nos encher, vem nos tomar, vem nos capacitar. Precisamos de Ti de dia e de noite. Toma-nos e não permita que nós caiamos em tentação. Te pedimos em nome de Jesus. Eu quero, antes de nós sairmos daqui, dizer algumas coisas que são necessárias. Estão circulando hoje os boletins de oração da igreja e o meu e da Ana Beatriz, e eu conclamo os irmãos a orarem. Eu preciso, a Ana Beatriz precisa, nós precisamos de intercessores, pessoas que realmente se comprometam a orar por nós. O nosso ministério é sustentado pelas orações dos irmãos. E conclamamos irmãos a não deixarem de orar por nós.
Então, o boletim desse mês da igreja e o nosso estão à disposição ali na recepção ou na secretaria. O planejamento pedido para que a liderança prepare deve ser entregue até o dia 20 de fevereiro. No dia 27 teremos uma reunião com a liderança, com os supervisores, para podermos então ajustar as questões da agenda da igreja para os meses de março a fevereiro do próximo ano. Eu continuo pedindo que cada pessoa, cada líder de célula entregue um relatório das atividades das células durante o período de recesso. Ou seja, se a sua célula se reuniu para confraternização, como foi, quem participou. Espero que isso seja feito e entregue o mais rápido possível. As células se reuniram esta semana com base na mensagem do domingo passado e se reunirá nessa próxima semana ou na outra com base nessa mensagem da manhã. O próximo domingo, com a graça de Deus, teremos cultos normais, pré-culto, encontro de oração. Quanto ao discipulado, se o seu professor estiver aqui na cidade, se o seu discipulador estiver na cidade, então veja com ele. Se ele não estiver aí, não tem como. E se você for viajar e você está escalado para trabalhar no próximo domingo, se entenda com a sua liderança e não deixe furo, por favor. Não se faz isso com a casa de Deus e com a igreja de Deus. Nós estamos em plena campanha para as obras emergenciais e atingimos quanto está aí no boletim para a gente ganhar tempo? 790 e poucos. Então faltam só 19.200 e uns quebrados. Então nós vamos deixar para a última hora porque não dá certo. Vamos começar desde agora. Eu quero ler no Salmo 57, verso 5. Cinco, 7, depois 9 a 11. 57, verso 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. Versículo 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Versículo 9 até o final, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Enquanto estivermos cantando o último cântico, você tem a oportunidade de trazer, se você tem, para entregar seus dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé e eu vou orar encerrando o culto. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade. Por isso te rendemos graças, louvores, pedimos que tu recebas o que será trazido aqui como expressão de gratidão, de fé, de obediência à tua palavra e aos teus desígnios. Recebe e cumpre na vida de cada um aquilo que o Senhor tem prometido nas Escrituras. Pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal, e que pela mesma graça tu nos tragas aqui outra vez. Amém. Para juntos te buscarmos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir o teu querer.